Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Eu quero convidar toda a igreja em reverência à palavra de Deus. Se coloque sobre seus pés somente este momento e localize o versículo onde está escrito o tema deste tão bom congresso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, localize agora. Eu quero começar a fazer uso a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 16. Nós leremos do 13 ao 16, Atos capítulo 2, verso 13 até o verso 16. Faça isto agora. Se você encontrar alguém do seu lado que não possui exemplar bíblico, compartilha da palavra de Deus com esta pessoa agora. Atos capítulo 2, verso de número 13. Quem encontrou, diga eu achei. Igreja santa que vai morar nos céus, assim está escrito na palavra de Deus. E outros zombando diziam: estes estão cheios de mosto ou cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a terceira hora do dia. Verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Amém. Tome seu assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço toda a sua atenção agora. Olhe bem dentro dos meus olhões. Eu me faço muito alegre esta noite em poder direcionar uma palavra ao coração dos irmãos acerca de um tema que tem sido por muitas vezes ignorado e esquecido no meio evangélico, e por que não combatido por muitas pessoas. Quantas pessoas mais não acreditam nos dons do Espírito Santo, e muito menos que existe um avivamento a acontecer na nação brasileira. Eu não digo isto da boca para fora. Alguns até mesmo dizem que este avivamento não está escrito na Bíblia, então por que aconteceria? Mas quando nós lemos cerne e a coluna da palavra de Deus, nós percebemos que muitos dos avivamentos que aconteceram na face da terra não estavam na Bíblia, mas aconteceram do mesmo jeito. A verdade é que eu instruo os irmãos esta noite, como servo dos irmãos, em que Mateus 24 existe um gatilho para entendermos qual é o avivamento que Deus deseja fazer, não só no Brasil, mas em toda a face da terra, antes do toque da última trombeta. E este evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Como poderíamos dizer que um avivamento é um avivamento se este avivamento não vier pela palavra de Deus? Então, se este evangelho for pregado a todas as nações serão avivadas ou alertadas ou com uma urgência que existe dentro da palavra de Deus, e só então virá o fim dos tempos. Se eu instruo aos irmãos e prego aos irmãos aqui esta noite, neste começo de pregação, que existe uma urgência para que nós saibamos que existe um avivamento a acontecer, e este avivamento é a pregação do evangelho a todas as nações, é também que fique notório de responsabilidade e ciência aos irmãos, que não vai descer anjo do céu para que esse evangelho seja pregado. Esta responsabilidade foi colocada nos ombros da igreja a cujo qual estou olhando agora. Só que a igreja não pode pregar o evangelho de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Não é isto da boca para fora que eu digo também, porque foi o próprio Jesus que abriu a boca para dizer: eu sei que vocês serão meus discípulos, as minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Porém, antes de vocês saírem por aí virando o mundo de cabeça para baixo e pregando a minha poderosa palavra, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, sem poder não tem como pregar, sem poder não tem como virar o mundo de cabeça para baixo. Eu melhoro a palavra que eu falei agora: até tem como pregar sem poder, só não tem como dar vida sem poder. Até tem como falar de Bíblia sem poder, só não tem como alterar e mudar vidas sem poder. Então, se o mundo precisa ser alcançado pela vida, é necessário que antes de pregarmos, nos reunamos e tenhamos poder da parte de Deus. Só que este poder não é qualquer poder. Reunidos eles em Atos dos Apóstolos capítulo 2,
um poder tão pentecostal desce do alto. E que fique ciente que tem esse nome, porque era dia de Pentecostes. Eles são possuídos pela presença do Espírito Santo de Deus, conforme outras línguas falavam. Algumas pessoas começaram a se admirar, a olhar para aqueles homens falando línguas diferentes. Enquanto os falavam, alguém apontou o dedo, e eu fiz questão de começar lendo a vocês, nesta introdução, no verso 13. Alguém aponta o dedo e diz: será que eles estão bêbados? Será que eles se embriagaram nesta hora do dia? Com certeza eles tomaram vinho. Eu fiz questão de ler nesse verso para que vocês tragam os vossos corações, que não é de hoje que zombam da atuação do Espírito Santo, não é de hoje que apontam a atuação do Espírito Santo, não é de hoje que apontam como sendo carnalidade o trabalhar do Espírito Santo. Já no descer do Espírito Santo em Atos 2, já haviam pessoas apontando, dizendo: é carne, é mosto, é vinho, é loucura. Então o que nós sofremos hoje, principalmente nós, que somos pentecostais, ao sermos possuídos, tomados e embriagados pelo Espírito Santo, alguns apontam o dedo dizendo que isto não é verdade, que isto é da nossa carne, que isto não é da parte de Deus. Não se preocupem, vocês, uma década, não são os primeiros que sofrem com isto. Já em Atos 2, os apóstolos já sofriam com alguém que apontava o dedo e dizia: isto não é de Deus, isto é vinho. Pedro se põe de pé entre aqueles, e na autoridade do Espírito Santo que havia acabado de receber, aponta o dedo de volta, e numa réplica ou numa tréplica, ele coloca um argumento diante deles, dizendo: isto não é vinho nesta hora do dia, isto é cumprimento da palavra que estava profetizado desde o tempo de Joel, aonde que toda a carne receberia da parte do Espírito de Deus. Eu quero começar a pregar agora. Eu sei porque é que quem estava de fora apontou o dedo para quem estava do lado de dentro e diz que eles estavam embriagados ou bêbados. O próprio Efésios capítulo de número 5 dá a entender: não vos embriagar de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Paulo, nesta feita, vai comparar a atuação do Espírito Santo à atuação do vinho no corpo humano. Por isso é que quem olha do lado de fora em Atos 2, pensam que eles estão embriagados. E olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, enquanto eu coloco esta palavra diante de vós, porque eu sei que você já viu alguém embriagado no meio da rua. A pessoa que está embriagada, ela não tem um controle próprio, ela vai se debruçando em si mesma, ela vai balançando pelas esquinas, parece que ela perde o poder de fala, parece que ela não tem mais ciência. Só que isto quem faz é o vinho. Espírito Santo não arranca a consciência de ninguém, Espírito Santo não arranca a ciência de ninguém. Espírito Santo, quando trabalha na vida de alguém, esse alguém sabe que é o Espírito Santo, sabe o que está fazendo, sabe para que está fazendo. Eu preciso colocar as claras para que não seja nenhuma heresia. Quando você vê alguém possuído de demônios, e você cheio da autoridade do Espírito de Deus e no poder da palavra, eu sei que vocês metem a mão na cabeça do endemoniado. Eu sei que você quer ver como vocês sabem. Vocês falam a famosa frase dizendo: sai no nome de Jesus. Quando o demônio sai, a pessoa volta a si. Existem alguns casos que as pessoas dizem: aonde estou? O que aconteceu? O que houve? O que foi que eu fiz? Então percebam que espíritos malignos arrancam consciência das pessoas. Espírito Santo não arranca a consciência de ninguém. Vou falar as claras: se o Espírito Santo se move em mim e eu sinto vontade de pular, marchar, levantar a mão, cantar, não estou fazendo isto porque não sei o que estou fazendo. Pelo contrário, eu sei que estou marchando, sei que estou pulando, sei que estou levantando a mão, e mais, eu quero marchar, eu quero pular, eu quero levantar as mãos. Quem é que vai impedir? Se eu tenho liberdade, fui liberto na cruz do Calvário. Que não use a vossa liberdade para dar lugar à carne, mas use a vossa liberdade para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se isto que eu vos falei é verdade, eu preciso colocar isto com calma. Meu Deus, que vontade de engatar a quinta e sair acelerando. Se isto que eu vos falei é verdade, percebam que quando o vinho entra no corpo de alguém, existem algumas reações químicas. A primeira coisa que o vinho faz, uma decre, toda a igreja aqui em Cuiabá, é tomar a mentalidade da pessoa.
a pessoa não se comporta mais do mesmo jeito. Segundo, o vinho influencia o corpo. Terceiro, é algo que eu pego do lado de fora e coloco para o lado de dentro através da minha boca. São três coisas. Primeiro, influencia a mente. Segundo, influencia o corpo. Terceiro, é algo que eu pego fora e boto para dentro. Paulo não comparou a atuação do Espírito Santo com vinho de qualquer maneira ou à toa. Assim como o vinho trabalha na mente, trabalha no corpo e tem que pegar fora para botar do lado de dentro, o Espírito Santo também, quando atua através da palavra, primeira coisa que ele toca é a mente de um ser humano. Quem fazia não faz mais, quem era não é mais, quem estava não está, quem ia não vai, quem se aliançava não se aliança. Quebrou o vínculo da mente. Segundo, ele trabalha no corpo humano. Jesus, eu sei que vai doer, mas vai curar. Vão me bater na internet depois, mas lá vai. Por que trabalha no corpo humano? Porque assim como o vinho faz um corpo balançar, o Espírito Santo também estremece a carne a qual ele toca. É por isso que existem duas vertentes no toque do corpo, através do Espírito Santo. Primeiro, eu que sou carne, controlado por um espírito, uma alma aqui dentro. O que vos fala aqui esta noite não é a carne do pastor Jonathan Carlos, é a alma do pastor Jonathan Carlos, usando a carne do pastor Jonathan Carlos. Mas quando o Espírito Santo se move em mim, até a minha carne estremece na presença dele. E isto aqui que eu vos falo não é da boca para fora. Eu vou botar as claras. Eu lembro quando Deus desceu em cima do cume do monte. Quem está olhando de baixo para cima vê um fogo ardendo, porque é a glória de Deus. Está escrito no texto, não sou eu quem vou tirar. No original hebraico, o monte fumega, e não só fumega, também estremece, se move. Só que eu vou falar olhando nos teus olhos, com carinho, igreja. Quando aquele monte, lá dentro daquela localidade, aonde Israel estava diante dele, sentiu o toque de Deus, começou a tremer, começou a fumegar. Só que monte não tem mente, monte não tem braço para levantar, monte não tem perna para marchar, monte não tem boca para adorar, monte não tem vida para colocar diante do altar. Então nós estamos vendo, profeta, algo que não tem vida, não tem mão, não tem boca, não respira, não fala, não pensa, mas até aquilo que não tem vida, quando sente o toque do poder de Deus, faz isso aqui, ó. Com carinho, uma deck. Se até aquilo que não tem vida estremece quando recebe o toque dele, quem sou eu para ficar parado quando o Espírito Santo se move no meio do 43º Congresso da Almadecre, aqui dentro do grande templo em Cuiabá? Aquilo que é matéria estremece diante da presença de Deus. Eu vou começar a falar agora, sei que vão não gostar na internet. Pastor, por que tu está falando isto? Porque existem 3 manifestações do Espírito Santo no corpo humano. Deixa eu ver se você está pegando a palavra que eu estou falando. Eu disse que existem quantas manifestações? A primeira manifestação espiritual em um corpo humano são demônios, como eu estou pregando. Quando o demônio possui, a pessoa não tem ciência do que está fazendo. Então tem gente que marcha, mas é demônio. Tem gente que pula, mas é demônio. Tem gente que levanta a mão e estremece, mas é demônio. E se tu vê que está marchando, mas é demônio, você tem autoridade para ir lá, meter a mão na cabeça e expulsar, dizendo: aqui não é demônio que se move, aqui só quem se move, filho e filha de Deus. Só que existe uma segunda manifestação, vaso que levantou as mãos. A segunda manifestação é a minha mesma. Como eu acabei de falar a vocês, é quando eu quero levantar as mãos. Ninguém me obrigou, sou eu que quero. É quando eu quero marchar, ninguém mandou, sou eu que quero. E é a minha alma que está usando a minha carne para fazer isto. Só que existe uma terceira manifestação espiritual, que é mais poderosa do que as 2 primeiras. Não é demônio, é maior que demônio. Não é o Jonathan Carlos, é maior que o Jonathan Carlos. É quando o Espírito Santo de Deus estremece a matéria. Pastor,
tem Bíblia para testificar isso que tu está falando. É por isso que eu vim correndo lá de Angola para pregar a vocês. Ezequiel capítulo de número 47. O profeta está a profetizar. Enquanto eu profetizava, entrou um vento que no hebraico é ruach, sopro de Deus, dentro do vale. Quando o sopro entra e o vento passa, aquilo que estava separado junta, aquilo que estava caído levanta, aquilo que estava minguado cresce, aquilo que estava morto volta a ter vida. Reparou que a atuação do Espírito, ou do ruach, ou do vento de Deus é diferente? Demônio move no pecado para matar, o Espírito move porque tem reboliço, mas não move para matar, move para levantar, move para ligar, move para crescer e move para dar vida. Aí eu entendi porque tem gente levantando a mão, e eu vi vocês marchando, pulando, chorando, saltitando. É porque foi algo cantado aqui esta noite, e eu quero deixar registrado aos irmãos a atuação do Espírito Santo de Deus. Vai doer, mas vai curar. Dentro de Ezequiel 37, só começa a acontecer depois da profecia do profeta. Se não tem palavra profética, não tem ruach no vale. Que é que tu está falando, pastor? Seja a palavra cantada ou pregada, se tem movimento na igreja, tem que vir pela palavra, cantada ou pregada. Eu não acredito em movimentos aonde cultos que não tem um pingo de palavra, só tem batuque. Pega, vai. Todo mundo marcha no barulho do batuque. Engraçado, profeta de Baal também marchava no barulho do batuque dentro da Bíblia, e não era de Deus aquele fogo que estava aceso. Doeu, curou, Jesus amado. Se é de Deus, tem que vir pela palavra profetizada, palavra cantada, palavra pregada. A igreja se move, porque compreende o que está sendo falado. Ah, pastor, mas tu usou o Antigo Testamento. Então, peraí, deixa eu falar do Novo então. É para ser no Novo? Vem Isabel com Joãozinho na barriga assim, ó. Vem Maria do outro lado com alguém na barriga também. Eu sei quem tu sabe estava na barriga de Maria, não é? De Dias, porque Gabriel tinha falado com ela. Era Jesus grandão da Galileia. Mas Jesus não é qualquer um. João capítulo 1, no princípio é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, palavra, se fez carne na barriga de Maria. Só tenta imaginar a cena. Vem Isabel com Joãozinho daqui, vem Maria com a palavra de lá, vem Isabel com Joãozinho daqui, vem Maria com a palavra de lá, vem Isabel, vou ficar repetindo, com Joãozinho daqui, vem Maria com a palavra de lá. Eu sei que vai doer, mas vai curar. João nem nasceu ainda, mas até quem não nasceu, quando sente a palavra, eu posso te catucar como pastor, é que João nem tinha nascido. Tu já nasceu, tu já tem mão, tu já tem pé, já penteia teu cabelo, tu já ganha teu dinheiro, já bota teu vestido, terno e gravata. Eu acho que Joãozinho Batista deu um tapa sem mão na nossa cara. Nem nasceu, já está movendo dentro do útero de Isabel. Tu já nasceu, não vamos ficar para trás não. Vamos mostrar para Joãozinho Batista da Bíblia que a gente também entende quando a palavra manifesta. Tem movimento pentecostal dentro da igreja. Você tem 10 segundos para mostrar que tu está entendendo a palavra manifesta entre nós. Eu vou dar um gole na água aqui. É hoje, Jesus. Se nós compreendemos, quem está comigo, diga amém. Permita-me atravessar esta introdução. Se nós compreendemos que o Espírito Santo de Deus também move carne, move matéria, não podemos apontar quando ele começa a trabalhar dentro de um culto, com carinho, irmãos, com respeito.
Se o culto é dele, ele faz o que ele quiser com o culto. Se o congresso é dele, ele move o congresso do jeito que ele quer. Se a adoração é dele, ele espreme a adoração da maneira que lhe apraz. Ah, mas eu não gostei desse jeito. É que bom, o culto não é pra gente, é pra ele. Quem tem que gostar é ele, não é verdade? Eu não gostei do jeito que marcharam, pularam, levantaram a mão e choraram. Não, mas tu não precisa gostar. Quem tem que gostar está no trono de glória, recebendo a adoração de todo o Madecre. Oh, juventude santa que vai morar nos céus. Eu vos exprimo isto esta noite, para que vocês entendam que não é de hoje que existe movimentação pentecostal dentro da Sagrada Igreja. Desde Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber, bêbado não fica parado. Se alguém diz que estão se comportando como bêbados, eles tinham resquícios de movimentações, tomada de corpo e tomada de mente. Isso daqui que eu vos estou pregando é tão forte, que em Atos 4 alguém abre a boca para orar, e o lugar estremece. Então vocês percebam que terremoto de Deus, ambientes sendo chacoalhados, carne sendo estremecida, não é algo natural, é algo carnal. É Deus quem toca e faz como quer. Só que preciso ser categórico no que eu vou dizer. Existe um movimento se levantando hoje em dia, e quem está orando por mim, dobre a sua oração agora, que está descaracterizando o movimento pentecostal. Nós que somos pentecostais, estamos sendo acusados e combatidos como movimento leviano, como algo de fogo, de palha, como algo que veio e já vai passar. Nos acusam de todos os jeitos, dizem que nós somos loucos, outros dizem que nós não sabemos o que estamos fazendo. Uma resposta a quem tem ouvidos para ouvir: sabemos o que estamos fazendo, sabemos de onde viemos, sabemos aonde estamos e conhecemos para onde estamos indo. Sei porque estou aqui, sei porque estamos marchando, pulando, glorificando, sei porque estamos profetizando, sei porque estamos adorando a Deus. Entende-se que nós somos pentecostais. Todo o cristão que entende que está em Marcos 16, no versículo 17 e 18, quem falou isso não fui eu, vai reclamar com Jesus grandão da Galileia sentado à direita do Pai: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se impuserem as mãos os enfermos serão curados. Ah, mas línguas estranhas é loucura. Vai reclamar com Jesus que disse que em meu nome falarão em outras línguas, falarão em outras línguas, falarão em outras línguas. É Jesus quem falou que os mistérios das línguas estranhas é algo entregue pelo Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos nos dons espirituais. Redobre a sua atenção agora. Dons espirituais que estão contidos em Romanos 12, estão contidos em 1 Coríntios 12 e 14, e estão contidos em Efésios capítulo 4. Dons que estão vivos até hoje no seio da igreja, mas como eu falei, volto a repetir, que tem sido combatido por uma teologia moderna, aonde se diz que os dons cessaram, que os dons acabaram, que as maravilhas não existem mais. Até mesmo nos acusam, bombardeando de diversas acusações, saudando-nos com um questionamento da veracidade, dizendo que o que fazemos não é real. Zombam de vocês, caçoam de vocês, dizem que vocês estão bêbados. Eu repito, já fizeram isso em Atos 2, por que não fariam conosco aqui em 2025, não é verdade? Ainda no século 5, eu preciso colocar isso aqui com calma, alguém chamado Santo Agostinho escreveu relatos de que havia uma escassez dos dons do Espírito, e porque ele observou no seu tempo que os dons dos Espíritos Santo não atuavam mais, ele propagou uma mensagem dizendo que os dons dos Espíritos estavam escassos, e surgiu como fruto de Atos 2, a marginalização de todos os dons espirituais. Ou seja, depois desse decreto, ou desta palavra, começaram a dizer que tudo que os pentecostais faziam é loucura. Profecia acabou, língua estranha acabou, cura acabou,
visões acabou, dons espirituais acabou, diziam. Só que permita-me bater forte dentro disto novamente. Jesus é quem disse: os sinais seguirão aos que creem. Jesus não linkou os sinais seguirem a um propósito definido. Jesus só disse: seja qual tempo for, se tu crê, o sinal te segue. Está em 2025 e crê, o sinal te segue. Está em 2026 e crê, o sinal te segue. Não tem tempo para terminar os sinais. Jesus quem disse: é só crer que vai ter sinal, é só crer que vai ter dom, é só crer que vai ter provisão, é só crer que vai ter profecia, é só crer que vai ter visões. Jesus não deu ponto final a isto. É Ele quem disse: se vocês creem, os sinais vos seguirão. Eu preciso mergulhar dentro de algo aqui. E antes de eu mergulhar, eu preciso saber se você está recebendo isto na tábua do seu coração. Quem está comigo, diga glória a Deus. No que é que tu vai mergulhar, pastor Jonathan Carlos? Todos pensam que o pentecostalismo, eu vou falar isso daqui com calma. Se não quiser dar glória, não precisa. Eu só preciso vos instruir em uma história. Todos pensam que o pentecostalismo se iniciou durante a explosão de avivamentos que aconteceram no século XX nos Estados Unidos. Em outras palavras, o pentecostalismo, Jonathan Carlos, iniciou na Rua Azusa. Quem disse que iniciou? Será mesmo que o pentecostalismo se resume somente ao século passado até hoje? Será então que do século passado até Atos 2 acabou o Pentecostes? Vamos voltar na história para saber se acabou mesmo o Pentecostes do ano Atos 2, ano 0, até o século passado, durante o ano 0, crucificação de Jesus, ficar reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou começar a falar a Bíblia então. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e invadiu a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios. Aqui se inaugura a igreja do Senhor, após o nascimento da igreja em Pentecostes. A igreja primitiva cumpriu com êxito a sua missão, propagou o evangelho de Cristo com fé e com poder do Espírito Santo. Só que a história não para, os anos vão se passando, os apóstolos começam a ser recolhidos por Deus. Chega-se o ano 100, aonde nós conhecemos os pais da igreja, aonde aqueles que tiveram contato com os primeiros de Cristo dão continuidade à obra do Senhor. Enquanto dão continuidade, eles perseveram em manter acesa a chama pentecostal. Ainda tem dom, ainda tem profecia, ainda tem mistério de Deus dentro da casa, a ponto de se levantar um irmão nosso em Cristo nesse tempo, chamado Justino Marte, e ele deixou registrado: pois os dons proféticos permanecem conosco até o dia de hoje, no ano 100. Agora ainda é possível ver entre nós homens, mulheres e crianças que possuem os dons do Espírito de Deus. No ano 100 ainda estava aceso, só que a história continua. No terceiro século, nós continuamos tendo relatos de líderes do cristianismo da igreja primitiva. Nesse tempo, se levanta Irineu de Lyon, se levanta também Cipriano, se levanta Tertuliano. Esse último deixa registrado que assim que uma pessoa se converte, eles vislumbravam que um grande poder descia na pessoa, da parte do Espírito de Deus, e esta pessoa nunca mais era a mesma. Porém, sei que dói mais cura, a história continua. Chegamos em certo tempo em que a igreja pentecostal cresce tanto, se é para quem gosta de Bíblia, cresce tanto, mas cresce tanto, que eles precisam institucionalizar a igreja. Levanta um homem, e todo mundo aqui é inteligente para saber o que eu estou falando, não preciso dar nomes. Levantam um homem para comandar a igreja. Só que quando isto acontece, começa a haver também, segundo relatos da história, pessoas que disputam dentro da igreja para ter status social
entre os irmãos. Eu vou pegar a tua cadeira, eu vou pegar o seu lugar, eu vou assumir a sua posição. Quando isto acontece, o Espírito Santo de Deus começa a parar de atuar. A história registra que nesse tempo o Espírito Santo quase que deixa de atuar no meio da igreja, apenas com alguns lampejos de glória. Nesse tempo, a história continua. E do ano 600 a 1517, a Idade Média, ou Idade das Trevas, melhor dizendo, toma conta da terra, aonde a igreja é sucumbida, sem os dons do Espírito Santo, virou uma instituição. Porém, mesmo diante de todo esse cenário, as trevas e a escuridão, ainda encontramos histórias de pequenos focos de luz, como São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, homens que ainda não desistiram dos dons do Espírito Santo e diziam: Deus ainda pode fazer de novo, Deus ainda pode derramar línguas estranhas, Deus ainda pode derramar profecia. Só que o tempo vai passando, parece que a igreja esfriou, parece que não tem mais mistério, parece que não tem mais poder, até que no ano de 1415, João Rus se levanta e mexe com as estruturas da igreja. Ele começa a pregar. A igreja que estava no comando, e novamente não preciso dar nome, sentencia ele a ser queimado vivo. Enquanto ele estava no cárcere, ele abre a boca para dizer: vocês podem matar o ganso, porque em alemão Rus é ganso. Ou seja, vocês podem matar o ganso, mas daqui a exatos 100 anos Deus vai levantar um cisne e ninguém vai poder conter ele. Isto foi em 1417. No ano de 1517, Deus levanta na Alemanha, tu conhece a história, varão? Um varão, eu acho que tu já ouviu falar dele, chamado Martinho Lutero. Ele se levanta com 90 e lá vai fumaça teses, prega na porta de uma igreja na Alemanha e diz: tá tudo errado, não pode ficar assim. Cadê o poder? Cadê a profecia? Cadê a visão? Cadê o Pentecoste? Cadê o Espírito Santo? Cadê os mistérios? Não pode continuar do jeito que está. A chama que se apagou vai ter que voltar de novo. Tentam matar ele, mas não consegue. Vai passando o tempo. Século XVI, reforma protestante se expande na Europa, alcança a Inglaterra. Quando entra para dentro da Inglaterra, alcança um grupo de pessoas chamado Quakers. São chamados assim porque quando o poder de Deus tomava eles estremeciam diante da glória de Deus. Ninguém conseguia ficar parado. Lá a Inglaterra é possuída pelos mistérios de Deus. No século XVIII, surge um homem, eu acho aqui que ninguém conhece ele, chamado John Wesley, que se levantou impulsionando os cristãos lá na Inglaterra a serem cheios do Espírito Santo. No mesmo tempo, Deus levanta Jonathan Edwards com uma pregação. Aquela pregação, uma decre, não era receba a chave, receba a vitória, receba a porta, receba dinheiro, receba provisão. Aquela pregação, vocês são pecadores na mão de um Deus que está irado com vocês, se convertam. A história conta, senhoras e senhores, que foi tanta glória no meio desta pregação. Eu vou começar a pregar agora e terminar de pregar agora, que a estrutura da igreja estremecia. Quem estava dentro daquele templo naquele dia dizia que o chão parecia que ia abrir e o inferno iria tragar eles para dentro, ao ponto deles quererem subir na coluna da igreja dizendo: por favor, Jonathan Edwards, para com isto, porque parece que o chão vai nos tragar para baixo. Enquanto ele ministra esta palavra, John Wesley, Jonathan Edwards, Deus começa a acender um fogo. O fogo aceso na Inglaterra atravessa o mar, não pode ser contido, chega na nação chamada Estados Unidos da América, que no século XIX tem uma explosão de avivamento na costa leste. Enquanto o avivamento toma conta dos Estados Unidos, nós entramos no ano de 1906, aonde um pastor colocou a cabeça entre dois caixotes e começou a fazer uma oração a Deus dizendo: ó Senhor, está escrito aqui dentro que tu derramou o Espírito Santo. Se desceu, não voltou ainda está aqui na terra. Cadê o Espírito Santo? Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo.
Ei, gostei do irmão que até levantou do banco para dar glória ali. Faz de novo. Não deixa a chama se apagar. Eu acho que tu conhece esse lugar. Rua Azusa, ou Igreja Santa. Era tanta glória na Rua Azusa Almadecre, que a história, alguns historiadores contam, que o chão de madeira da igreja rachou de uma ponta a outra. Pensa que culto demorava 2 horas. Era 4, 5 dias. Ninguém conseguia parar o culto da Rua Azusa. Se alguém pisasse na porta da igreja, já era batizado no Espírito Santo. Alguém que passasse endemoniado em volta, caía e já levantava liberto. Quem passava na esquina da igreja, se tivesse tumor, botava para fora. Se tivesse doente, ficava curado. Se tivesse enfermo, recebia saúde. Era tanta glória, tanta glória, tanta glória, tanta glória, que não se conteve na Rua Azusa. Em 1910, não vou dar nome porque todo mundo aqui conhece, 2 missionários vão receber do fogo da Rua Azusa e dizem assim: é muita glória, o mundo tem que conhecer esse fogo. Eles pegam um barquinho e vêm descendo, passa do México, passa de Cuba, passa de Venezuela, passa da Colômbia, aí entra lá no norte do Brasil e inauguram algo chamado Assembleia de Deus. Vou começar. A Assembleia vem descendo o Brasil abaixo, toma o Brasil inteiro. O fogo pentecostal sai de 1910 no Brasil, vai para 1920, vai para 1930, atravessa 1940, até que em 1944, estão dentro hoje dando glória. É inaugurado debaixo da mesma glória que veio de Atos 2. Nos últimos 29 anos, cultos têm acontecido dentro desse lugar aqui, debaixo da mesma glória que veio de Atos 2. Aí chegamos no dia 28 de fevereiro de 2025, aonde exatamente 9:30 da noite, o pastor Jonathan Carlos está com o microfone na mão, diante de vós no 43º Congresso da Almadecre, para vos exclamar e dizer que o fogo que saiu de Atos 2, que o fogo que pegou a igreja primitiva no ano 100, que o fogo que pegou nos primeiros anos, nos dias dos pais da igreja, que o fogo que atravessou a idade das trevas, mas ficou vivo, que o fogo que pegou a Inglaterra no avivamento, que o fogo que levantou os Estados Unidos na Azusa, que o fogo que entrou no Brasil ainda está aceso, e só quem está incendiado nesse fogo vai abrir a boca para declarar: ainda que tentem nos travar, somos pentecostais e estamos de pé. Não pensem vós que o fogo vai ficar parado aqui dentro de Cuiabá. Agora eu vou me soltar, estou fechando a minha Bíblia. Pensa que Deus acende uma tocha, para a tocha dizer que tem luz. A tocha ilumina o ambiente que está à sua volta. O fogo que Deus acendeu aqui dentro da Assembleia de Deus de Cuiabá é para iluminar todo o ambiente. Eu dizia algo dentro de um culto aqui dentro desse templo, nesse mesmo púlpito. Vocês estão localizados bem no meio do Brasil e bem no meio da América Latina. E eu lembro que eu dizia: Deus nunca vai começar um mover de fora para dentro. Deus acende dentro de uma nação, Deus acende o meio de uma nação. Entenderam ali? Vou ficar olhando para a galeria então agora. E começa a pegar de dentro para fora. Quando Deus olhou para o Brasil, Ele viu vocês aqui dentro do grande templo dando glória, e entendeu que vocês estão bem no meio da nação brasileira. Vocês estão bem no meio da América Latina. E se tem promessa de avivamento para esta nação, a promessa é pentecostal, e vocês são a ponta da espada desse avivamento de Deus. Já que tu levantou a mão para dar glória, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso aqui dentro esta noite. A mão que está levantada, vai abaixando assim, vai abaixando, abaixando, vai pegando na mão de quem está do seu lado assim. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Me dê só esta chance.
Pastor, não gosto de pegar na mão. Então deixa eu ensinar um negócio sobre Espírito Santo. De mãos dadas. Timóteo, diz Paulo, desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu toquei a minha mão na tua cabeça. Toquei, tu recebeu. 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 É por isso que tu catou a mão de quem está do seu lado. O Espírito Santo não vai descer aqui dentro hoje. Ele já desceu em Atos 2. Já está 2025 anos dentro da igreja. E só sai vazio daqui quem quer. Um terremoto de glória vai começar a acontecer. Deus tremeu Atos 4. Deus tremeu a Inglaterra. Deus tremeu os Estados Unidos. Chegou a hora do Brasil. Na Assembleia de Deus em Cuiabá, eu já vejo fogo descendo na cabeça de crente aqui dentro. E quem é pentecostal e avivado não vai deixar o fogo apagar. Levanta a mão de quem está do teu lado agora. Em menos de 10 segundos, uma glória pentecostal vai tomar conta do grande templo. Quem tem, quem não tem, abre a boca que ele enche agora. Agora, 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 agora. Enche, 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 enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder. Eu vou profetizar. Eu não profetizo chave. Se quer, procura outro profeta. Não vou profetizar dinheiro. Procura outro para profetizar. Eu profetizo sobre vós. A chama que se acendeu em Atos 2, que ainda está acesa aqui dentro esta noite, vai começar a transbordar de um para o outro, dentro do terceiro quesito do Espírito Santo. Não largue da mão. Eu disse que ele toma a mente. Eu disse que ele toca o corpo. E eu disse que é algo que pega de fora e coloca para dentro. Eu nunca vi ninguém botar algo de fora pela boca para dentro, de boca fechada. Para beber, tem que abrir a boca. 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 Ah, mas porque eu não recebi? Não recebeu porque está achando que é Deus quem tem que te dar para tu abrir a boca? Não, é tu quem tem que abrir a boca para Deus encher, enche, 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 enche. Só sai vazio daqui hoje quem quer ser cheio. 1 minuto de adoração a Ele, enquanto os instrumentos tangem notas pentecostais. Voltar atrás na palavra. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Tem uma glória se aproximando da casa. 33. Tem bola de fogo descendo na cabeça de crente. 32. O chão já está estremecendo. 31. Um terremoto de glória vai tomar conta da casa. 30. Quem tem, quem não tem, abre a boca que ele dá. 29, 28, 27. Quem quer ser batizado? A hora é agora. 15, 14, 13. De graça eu recebi, de graça eu vos dou. 11. Sejam cheios. 10. Do poder que emanou da cruz do Calvário. 9. É de graça, receba. 8. Seja possuído pelo Espírito Santo de Deus. 7. Fale em outras línguas agora. 6. Tenham visões. 5. Profetizem. 4. Não deixe o fogo se apagar. 3. Ainda somos pentecostais. 2. E ainda estamos de pé. 1. Quem quer poder de Deus, a hora é agora. Ele está passeando no meio da igreja.
deixa esse varão te possuir agora, 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 agora. Não, eu vou fazer o que Deus está mandando. Meu amigo do teclado, segura rapidinho, para ninguém pensar que é por causa de mim e nem por causa de ti. Se é por causa de nós, esse mover que está acontecendo acaba agora. Agora, se é Deus quem está acendendo o fogo aqui dentro, olha o sinal de glória que Ele dá aqui dentro da igreja hoje, ó. Já tem vidas se convertendo a Cristo através da internet. Se tem que ter fruto para confirmar que é real, eis aí os frutos diante de vós. Já tem gente querendo o que vocês têm. Então por que reter? Vamos transportar para todo o Brasil agora. Eu profetizo que o que sai daqui esta noite vai incendiar a nação brasileira. Sejam cheios, 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 cheios.